Soluções alternativas de conflitos são uma demanda do empresariado fluminense. Vamos ver o que a chefe de divisão de interesses coletivos da Firjan, Flávia Henrique, disse. Tanto a mediação quanto a arbitragem são métodos alternativos de solução de conflitos que ajudam ao desentrave, né, desses problemas e não emperram a indústria, por exemplo, na questão da competitividade, porque muitas vezes um processo, um litígio, acaba emperrando, engessando a indústria, a empresa, ter algumas ações, né, proativas ou desenvolver projetos, exportar, e ficam situações realmente com entrave diante de certas disputas judiciais. A questão da mediação e da arbitragem, elas podem contribuir muito para isso. O Poder Judiciário gerando jurisprudência positiva para a arbitragem, a OAB se mobilizando, por exemplo, a OAB do Rio de Janeiro foi a primeira OAB a fazer uma cartilha de arbitragem, a primeira a fazer um curso de arbitragem, e hoje em dia esse curso todo gravado é disponibilizado gratuitamente para os advogados que queiram. E os próprios advogados têm esse sentimento que a arbitragem é um meio eficiente de solução de conflitos, incentivam os seus clientes a participar de arbitragem, também de mediações. Você tem hoje em dia o movimento do Pacto pela Mediação, em que os advogados incentivam seus clientes a resolver fora do Poder Judiciário. Todos esses movimentos brilham mais no Rio de Janeiro que em outros estados. Qual o status? Como a gente poderia falar que o Rio se posiciona hoje em relação ao Brasil nessa questão da mediação e da arbitragem? Tem uma frase bastante utilizada pelo nosso presidente, Dr. Gustavo Schmidt, quando ele diz que o projeto Mediação e Arbitragem relacionado ao CBML é um projeto da cidade do Rio de Janeiro, é um projeto do Estado do Rio de Janeiro. Embora nós tenhamos aqui diversos profissionais altamente especializados, inclusive, que participaram do grupo de anteprojeto, tanto da Lei 9.307, quanto desse projeto que hoje tramita no Congresso Nacional, estabelecidos aqui no Estado do Rio de Janeiro, é inegável que São Paulo, por exemplo, está à frente em termos de números de procedimentos arbitrais ou da difusão da arbitragem nesse mercado. E lá também o Judiciário participa ativamente nessa relação? Há também a participação do Judiciário. Eu só me referi a esse número maior de São Paulo não como um ambiente de concorrência. Mas São Paulo também é maior do que o Rio. O São Paulo, exatamente, é uma economia maior, é uma economia bastante diversificada, então é até esperado que você tenha isso em grandes proporções. Mas o fato é que o Rio de Janeiro está subutilizado em termos de arbitragem, especialmente em termos de arbitragem. Então, nosso desafio pelo CBMA é de transformar esse projeto, tanto da mediação quanto da arbitragem, algo comum, conhecido do público, um público específico, não só em relação a empresas, mas também a consumidores, enfim, aquelas pessoas que lidam diariamente com questões que têm alguma repercussão jurídica. Então, é inegável que o Rio de Janeiro tem aí, vamos dizer, um ambiente bastante fértil para que isso ocorra. Um recado muito claro que nós apresentamos à sociedade em relação à mediação e arbitragem conduzidas pelo CBMA é o fato que nós temos aí 3 entidades representativas do mercado ou da indústria, do comércio, como fundadoras do centro, né, que são a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias do Estado e a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros. Com isso, nós, de certa maneira, comunicamos ou demonstramos a intenção de tentar absorver essa demanda que muitas vezes acaba indo para outros locais da federação, quando poderiam perfeitamente serem conduzidas aqui no Rio de Janeiro, especialmente pela qualidade humana, técnica dos profissionais que aqui estão estabelecidos. Agora, a gente fala do exemplo de São Paulo. Lá há uma diminuição, quer dizer, da quantidade de processos que ingressam na justiça por conta de ter mais forte esses processos de mediação, arbitragem? Já é notada essa diferença? Olha, São Paulo, principalmente na gestão do desembargador Nalini, nesses últimos 1 ano e pouco, fez um esforço muito grande, pelo que a gente tem conhecimento, e difundiu centros de mediação por praticamente todo o território do Estado. Certamente, os dados são empíricos. Acho que ainda não existe um nível de mensuração detalhado. Mas, pelo volume, pelo sucesso dos centros de mediação,
dos centros de mediação espalhados pelo Estado, nós podemos fazer uma inferência de que aqueles casos resolvidos deixaram de ser apresentados a um juiz. Então, nesse sentido, a gente pode concordar que os centros de mediação estão contribuindo eficazmente para a diminuição gradual da litigiosidade, do ajuizamento de ações. Então, quando a sociedade se der conta de que isso é uma realidade, ela certamente irá privilegiar a busca por esses centros de mediação, e a gente espera que a mediação no Estado do Rio de Janeiro ela seja prioritariamente privada e residualmente pública, em que pese a legislação estimular, incentivar que todos os organismos públicos tenham suas câmaras, seus centros, seus núcleos de mediação. A gente imagina que isso se tornará um mercado a ser explorado privadamente e que o setor público, sobretudo o Tribunal de Justiça, fique como um órgão residual para realizar também a sua mediação. Agora, sempre há uma preocupação quando se fala da atividade privada, de quem regula, como isso é... Quais são as formas da gente saber exatamente da qualidade, atestar a qualidade? Como isso acontece hoje? Isso é muito importante. Tanto a mediação quanto a arbitragem, como o desembargador César Cury muito bem pontuou, são procedimentos que estão relacionados à confiabilidade, à credibilidade. Você precisa transmitir àquele consumidor, àquele demandante da mediação e arbitragem, que aquele centro, que aquelas pessoas têm condições, e são pessoas idôneas, é uma instituição idônea, enfim, que tem condições de absorver aquela demanda. Então, é muito comum nós associarmos tanto a atuação do mediador quanto do árbitro a advogados. Isso acontece, é comum. Por exemplo, se houver algum tipo de comportamento, alguma conduta inadequada do advogado enquanto mediador ou enquanto árbitro, existe aqui na OAB do Rio de Janeiro e certamente nas demais seccionais o Conselho de Arbitragem. Então, o cidadão, a pessoa, a empresa que se sinta, vamos dizer assim, de certa maneira atingida com algum comportamento irregular, pode entrar em contato com a OAB, que é a entidade profissional que regula a atuação do advogado, para questionar. E isso acaba se reproduzindo nas demais profissões. Se você tem um árbitro que é engenheiro, que é arquiteto, enfim, você pode, de certa maneira, conduzir essa conduta ou questionar essa conduta nas entidades profissionais. Então, é importante que fique claro que a mediação e a arbitragem, enquanto meios de solução de conflitos, com a atuação de profissionais especializados, acaba se submetendo, em função desses profissionais, ao controle das entidades profissionais, sem sombra de dúvida. Bem, o próprio mercado também vai cuidar de regular isso, né? Os melhores profissionais certamente serão reconhecidos como tais e certamente irão se sobressair, serão referências, serão mais buscados. O mercado deverá cuidar disso. De qualquer modo, tanto os mediadores quanto as câmaras privadas de mediação são cadastradas nos tribunais de justiça. E, de algum modo, esse cadastramento vai permitir um acompanhamento desse trabalho, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Bem, isso com certeza vai dar muito mais segurança a quem utiliza o serviço. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutor Vilmar, obrigada, desembargador César Cury, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.